Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó Pai Santo, nós os pedimos o vosso Santo Espírito e que Ele nos conceda sabedoria, entendimento, a graça, Senhor, de aumentarmos a nossa fé. Também queremos os pedir pelo vosso servo, Dom Expedito, que do céu, que possamos um dia vê-lo cultuado. Nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, é com muita alegria que hoje chegamos ao ponto máximo das nossas reuniões, né? Desde lá, no primeiro momento em que a gente se reuniu aqui para falar sobre as moradas de Teresa, né? A gente pode perceber e se apossar do grande amor que Deus tem por nós, né? Na realidade, isso é uma linda história de amor com o nosso Criador. Desde sempre, Ele nos revela esse Espírito, Deus é Espírito, né? Um Espírito apaixonado pela sua criação, pelas suas criaturas, que somos nós. E aí, Ele sempre quis fazer esse movimento de nos atrair para Ele, né? Então, fora do castelo, porventura nos percebemos diante de um lindo castelo e entramos dentro dele, né? Fomos conhecendo esses cômodos, fomos trilhando, fomos, mas desde lá, desde as primeiras moradas, que é um trajeto para a gente chegar a esse casamento que hoje nós vamos meditar, né? Vamos dizer assim, vamos aprofundar. Chegou às 7ª moradas, as moradas do matrimônio, o matrimônio espiritual, né? Então, quem é que chega a essas moradas? Né? Na verdade, Deus conduziu e abriu as portas para aquelas almas especiais. Por que essas almas são especiais? Porque elas fizeram por onde serem especiais, né? Na realidade, Deus é justo. Ele dá essa condição a todos nós. Só que nós somos preguiçosos, nós somos cheios de reservas, e aí, se muito avançarmos, a gente chega às 4ª moradas. E a gente deve lutar por isso, porque são as moradas em que seremos santos, né? Mas aí, chega nas 4ª moradas, sendo santos, o Senhor olha e diz assim: esse eu sei que vai até lá, até a 7ª morada. Então, são especiais por isso, porque não querem ficar somente nas 4ª. Eles querem realmente chegar no centro da alma, onde habita o Senhor Deus. Então, quem são essas almas? São aqueles que verdadeiramente querem ter uma união completa com Deus. Desejam viver muitos anos para servi-lo e amá-lo. Interessante que lá nas 6ª moradas, né, essa alma já estava querendo morrer. Por quê? Porque de ter experimentado lá nas 4ª moradas, vamos voltar lá para a primeira, né? Na primeira, quando foi atraído, que entrou no castelo, e na segunda, quando se percebeu pecador,
cheio de miséria, mas também viu a possibilidade de voltar para a casa do pai, né? E aí foi crescendo, crescendo, chegou às terceiras moradas, onde já se tornou uma alma virtuosa, uma alma onde, humanamente falando, já é grande coisa, né? Então, primeiras, segundas e terceiras, onde a gente se esforçou demais para chegar perto de Deus. E aí ele vem e nos dá esse grande presente de, nas quartas moradas, já fazer um movimento de nos visitar, né? Aquilo que antes a gente só tinha, vamos dizer, uma experiência muito mais pela fé, por acreditar, por querer, então estar muito aqui na nossa vontade, né, e na nossa inteligência. Agora, nas quartas moradas, a gente já tem os toques do Senhor, né? Ele vem e nos visita, ele vem nessa alma. Então, da quarta morada, chegou às quintas moradas, onde ele vai se apresentando muito mais esse interesse, né? Começou o namoro na quinta, lembra? Quintas moradas, namoro, onde ele vai conquistando, vai dizendo que está interessado por essa alma e quem sabe até levar essa alma a um casamento, né? A um matrimônio espiritual. Então essa alma vai se encantando de tal forma que, muito apaixonada, ele diz, não, mas eu não sou tão fácil assim. E aí ele, né, se ausenta um pouco e vai dando, se fazendo de difícil para saber até que ponto realmente eu quero levar esse relacionamento com ele, né? E aí então aquela secura, aquela aridez é tão ruim que eu quero até morrer, né? Eu quero morrer porque eu já não quero mais sentir ou me envolver com as coisas do mundo, já não me atrai, mas também eu não tenho aqui, ele não está me dando aquilo que ele já me apresentou, aquilo que eu já experimentei. Então a vontade é de morrer. Lá nas sextas moradas eu quero morrer, porque eu sei que somente lá eu vou experimentar de novo aquela coisa tão boa, aquela presença do Senhor, né? E aí por isso que eu quero morrer. Mas agora, nas sétimas moradas, eu já não quero mais morrer, porque agora a alma já se uniu. Agora eu sei que ele está comigo e já passou aquela ânsia de morte. Eu quero mais viver, não por viver, não por mim, mas porque vivendo, agora eu poderei servi-lo melhor. Eu agora estou em completa união, fusão com ele, para fazer a vontade dele, né? Então, não quero mais morrer. Eu quero viver, Senhor, para fazer tua vontade. E aí elas desejam também dedicar tempo para estar a sós com ele em oração. Apesar de estar aqui vivendo e fazer a vontade dele, eu vou viver isto, né? Vou fazer a vontade dele no ordinário da minha vida, na minha profissão, no meu estado de vida, como sacerdote, como mãe, dona de casa, mãe de família, como profissional. Vou viver, mas ainda assim numa perspectiva diferente, onde agora o que me encanta são realmente as coisas do alto, né? Eu vivo no mundo, mas não sou do mundo, não é isso? Eu quero e almejo as coisas do alto. Então, a contemplação e o trabalho se unem na personalidade do místico, né? Aqui, o santo, ele já é místico, né? Um santo místico, não naquele sentido, nem todos têm aquelas graças e aquelas manifestações que a gente viu nas sextas moradas, né? De êxtases, de arrobos, de tantas coisas que alguns santos vivem, né? Como viveu Santa Teresa de Ávila, Padre Pio, Santa Rita de Cássia e tantos outros.
Mas quem não foi por essa via, também chegou através daquela prática das virtudes, né? Das virtudes teologais. Então, chegou aqui, a união, ela é perfeita, né? A união perfeita. Mas o que acontece a alma, ela está tão unida ao Senhor que nada lhe perturba, né? Aqui, se ela entrou, sétimas moradas é onde habita o Senhor, só Deus tem acesso àquele espaço. O inimigo não tem, né? Vamos dizer, nem o diabo, nem mesmo a nossa psique. Por quê? Porque aqui todas as nossas potências já estão na mão de Deus. Ele já tomou posse disso, né? Então, não só a minha vontade, o meu intelecto, né? Mas também tudo aquilo que ainda me prendia às coisas terrenas. Então, está tudo na mão dele. Por isso que nada me perturba, né? Aqui pode estar acontecendo conflitos aí fora, de todas as espécies, né? Assim, muito problema, que ninguém vive sem problema. Uma alma de sétima morada, ela também vive problemas humanos, né? Assim, de financeiros, doenças, o que for. Só que isso não lhe tira a paz. Por quê? Porque quem está com Deus tem a paz, né? Então, isso não é problema para ela. Então, o que acontece aqui nas sétimas moradas, né? Na verdade, as sétimas moradas chega quem muito amou, né? Se é um caminho de santidade, a santidade nada mais é do que uma trilha onde muito se ama. A cada etapa você vai subindo, crescendo e evoluindo em grau de amor, né? Então, se Deus é amor, se o nosso fim, se a nossa meta é unir a Ele, lembram que lá nas quintas moradas eu já distingui, né? A alma, ela conseguiu distinguir o que era meta e missão, né? Então a nossa meta é unir a Ele, nos unirmos a Ele. Então Ele é amor, Ele é a meta e a minha missão é ir crescendo nesta trilha. Eu vou evoluindo até que eu consiga me unir a Ele. Então, quem são os santos? Os santos são aqueles que souberam amar num grau maior de perfeição. Então, esta é a nossa luta, né? É isso que a gente precisa fazer. Ainda que cheguemos lá nas quartas moradas, tão somente, né? Mas é isso que a gente precisa fazer. Então, o que acontece? Aqui a alma, ela já está assim de tal forma tão unida a Ele que fica difícil de você separar. Ela vai usar a simbologia das velas, né? Assim, se você ilumina duas velas e aí você une, você vai formar uma única chama, não é isso? Mas você separando, você vai ter cada uma para o seu lado. Isso aconteceu antes das sétimas moradas, né? Quando essa união, esse matrimônio aconteceu, agora é algo que não se separa mais. Por isso que o nosso casamento também, né, o nosso matrimônio, ele é de caráter insolúvel. É isso? A gente deve casar para sempre. Por quê? Porque também nesse matrimônio espiritual, quando a gente se une ao Senhor, é como que ela vai dizer, a chuva que cai no rio, e não tem como separar, você não sabe mais ali o que é a água da chuva, a água do rio, se uniu, né? É como também a água do rio desembocando no mar, você também não sabe mais, se misturou ali, você não tem como saber mais o que é rio, o que é mar. Ela ainda vai falar das luzes que entram por duas janelas num ambiente, né? Aquele clarão, aquela iluminação naquele ambiente
Também não dá para você dizer, está vindo daquela janela ou daquela outra, porque ali já se fundiu, né? Então, é assim que vai acontecer com uma alma de sétima morada. E aí, o texto fundante, para isso, ela vai se utilizar de vários textos, né? Ela vai lembrar primeiro das cartas paulinas, né? Quando São Paulo vai dizer que viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. A oração sacerdotal, quando Jesus fala que Ele e o Pai é um e que nós também devemos fazer unidade com eles, né? Ela vai também falar de Marta e Maria. São textos fundantes para essa sétima morada. E aí, o que ela vai dizer? Por que Marta e Maria? Marta e Maria, a gente conhece bem o texto, onde Marta aponta o dedo para Maria Marta aponta o dedo para Maria e diz, Senhor, está vendo? Tanta coisa para fazer e ela fica aí aos teus pés, por que ela não vem me ajudar? Né? E o Senhor vai dizer, Marta, Marta, tu andas muito inquietas, né? Ela escolheu a melhor parte. Mas agora, nas sétimas moradas, a gente vai descobrir que não é bem assim. Não é só a parte de Maria, que ficou aos pés de Jesus, né? Que é o que agrada ao Senhor. Aqui na sétima morada, o convite é que nós, dentro de nós, possamos unir Marta e Maria nessa dimensão oracional de Maria e apostólica de Marta, né? Então, também quando a gente fala assim, a fé sem obras, ela é morta, não é isso? Então, a gente precisa sim orar, mas a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa fazer algo, né? A gente precisa ofertar das nossas mãos aquilo que o Senhor quer como obra. Então, Marta e Maria, numa harmonia dentro de nós, é o convite também da sétima morada. Então, a gente precisa entender que o amor, aquilo que o Senhor quer e conta com esta alma de sétima morada, é exatamente para fazer aquilo que Ele faria. Eu estou agora à disposição do Senhor. O Senhor quer que eu faça o que agora? Olha, vai ali naquela obra, vai fazer os grandes... se a gente perceber, os grandes santos de sétimas moradas, eles foram pessoas que fizeram grandes obras, né? A gente vai ver que São Padre Pio, ele, apesar de acolher aquelas pessoas, ouvindo, fazendo confissões, ele também fez uma obra. Ele construiu um hospital, não é isso? A gente vê que São João Bosco, ele construiu também, fundou uma obra, né? Fundou uma ordem, né? E a gente vai vendo que Santa Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e por aí vai. Tem a sua dimensão oracional, né? Aquela coisa contemplativa, mas é preciso que se expresse em obras, né? Então o Senhor vai dizer, olha, agora eu quero que você realize alguma obra. Quando não, eu não tenho que me inquietar, aquela alma não tem que ficar inquieta de estar fazendo. Não, agora eu posso ficar em contemplação junto com o Senhor, né? Então essa é a grande proposta das sétimas moradas, né? O Senhor também, ele vê nessas almas de sétimas moradas que são almas assim que estão tão unidas ao Senhor que aquilo que era de humano, as paixões, né, inclusive o ódio, aquelas coisas que é muito própria nossa, isso já não acontece mais aqui. Porque a alma ela vai desenvolver um gosto e uma vontade tão grande de amar, inclusive os inimigos. Aquelas pessoas que perseguiam, ela já não
não tem mais ódio, né? Então, aquelas pessoas que perseguem, lembra que lá nas sextas moradas ela foi muito injustiçada, foi perseguida, foi difamada, tudo isso, e ainda incomodava um pouco ela, né? Agora já não tem isso, ela realmente ama essas pessoas, né? Não existe mais espaço dentro dessa alma para ódio, né? Então, é amor, é só amor. Então, a gente pode dizer que as sétimas moradas é o momento ápice da experiência mística e percepção de que a grandeza de Deus não tem limites, assim como suas obras. Interessante que Santa Teresa ela vai dizer exatamente isso. Olha, não se surpreendam, porque ele é capaz de fazer coisas muito grandes, né? Isso aqui, não pense que é pouca coisa, não, são muitas coisas. Mas ela também, ela passa assim, é como se fosse por uma tentaçãozinha, né? Assim, porque ela diz, são coisas tão íntimas, são coisas tão dela, né? Assim, que era tão bom que isso se resolvesse logo, eu não precisasse falar tanto disso, né? Ela não se sente confortável em ter que descrever essas experiências. Mas, ao mesmo tempo, ela vai dizer, não, mas isso pode ser uma tentação. Eu vou, sim, falar, né? Porque, por obediência, foi me pedido para falar. Eu vou falar e isso vai ajudar muitas pessoas a trilhar esse caminho, né? E aí, ela também vai dizer que essa experiência, para ela, aconteceu de que forma? Porque ela disse que das sextas para as sétimas é como que não existisse porta, não tem portas, né? Das primeiras para as segundas até as sextas, existia uma porta sim, alguma coisa que era como se fosse aquela prova que o Senhor pedia para dar acesso, para abrir a porta para a próxima morada. Aqui das sextas para as sétimas é como que não existe mais essa porta, tá? O acesso está livre. E ela disse que essa experiência é algo muito particular. Não é o que aconteceu com ela, vai acontecer com os outros, não. O Senhor aqui, ele se utiliza de um fato muito particular. Cada um de nós vai ter uma experiência, se é que a gente chegue lá, né? Mas, assim, para que isso aconteça, as almas de sétimas moradas, quando elas adentraram essas moradas, elas tiveram uma experiência muito própria e particular delas, certo? E como foi a de Santa Teresa? Ela estava na missa, né, com o seu orientador espiritual, que era São João da Cruz, e ele sabia que ela gostava de comungar com a partícula grande, né, do Senhor. E ela, naquele momento, ele mortificou-a, né? Foi lá e partiu, deu para outra irmã e um pedaço para ela, mortificando-a. E ela teve nesse momento Jesus falou com ela de forma assim, dizendo, olha, a partir de agora, você até então não tinha merecido ser minha esposa, né? Mas a partir de agora, você será minha esposa, eu cuidarei das tuas coisas e você vai cuidar das minhas. Então, foi aí, nesse momento, em que ela entrou para as sétimas moradas, onde realmente aconteceu o matrimônio espiritual com o Senhor, né? E ela vai contando de que também, nas sétimas moradas, é onde a alma vai ter o pleno conhecimento da Santíssima Trindade, né? Então, toda alma que chega às sétimas moradas, ela tem um entendimento não humano de ver a Santíssima Trindade, né? Mas aquele entendimento intelectual, né? De que a presença que está lá a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há mais dúvida disso, né? Então, quando essa alma, ela percebe, ela sabe que a Trindade que habita lá dentro de sua alma, no mais íntimo da alma, né? Está lá. E houve essa união, imagina
que alegria, que paz, que satisfação. Essa alma não quer mais nada na vida, né? Ela só quer realmente fazer a vontade de Deus. Então, se ele quiser levá-la, se for para morrer, ela vai satisfeita. Se é para viver, ela vive muito bem. E ela está ali prontamente para cuidar das coisas dele, assim como ele cuida das coisas dela, né? Então, é necessária a contemplação da humanidade de Cristo. Ela vai dizer que essa alma, apesar de ter chegado às sétimas moradas, é muito difícil uma alma de sétima morada ela cair, né, regredir. Mas é preciso que essa alma fique atenta, porque pode sim ela regredir, e ela vai falar até de um personagem na Bíblia, acho que é o rei Salomão, né, que ele foi tão íntimo do Senhor, mas ele também regrediu. Então, não é porque você avançou tanto, que você chegou lá, e porque chegou em sétimas moradas, que você aqui está pronto e não possa cair. Então, o Senhor, apesar de você aquela alma estar unida ao Senhor, ele vai, de quando em quando, como que se retirar. Para quê? Para que essa alma entenda que ela é humana. Que, apesar de tudo, ela é fraca e que precisa ser vigilante, que precisa estar atenta e que ela é tão somente uma criatura, né? É aquilo que Paulo falou, né, para o Senhor, tira esse espinho da minha carne, né? Por quê? Era muita humilhação, era e tal. Não, esse espinho aí é para tu lembrar, Paulo, que tu és humano, a tua miséria. A minha graça te basta, né? Então, é muito bom. Essa alma está lá, ela já recebeu muitas graças, muitas bênçãos, ela já está com ele, mas ela precisa praticar aqui a humildade. Então, para que ela não deixe de ser humilde, o Senhor sempre vai, de quando em quando, se retirar e dizer, olha a tua humanidade. Porque essa sétima morada, essa união, ela está se dando aqui ainda em vida. E a plenitude, ela só acontece realmente lá na eternidade, né? Então, é muito bom, ela sabe disso, ela está em paz, ela sabe que ele está com ela o tempo todo, mas ainda não há essa plenitude. E é preciso que ela reconheça, fique atenta, vigilante com relação à sua humanidade. Para isso, é preciso a virtude da humildade. Ok? Então, ela diz assim, sempre que a gente, essa alma, ela necessita contemplar a humanidade de Cristo para chegar aos últimos graus da vida mística, porque aqui há a percepção clara da Trindade. Quando a gente vê assim algumas pessoas de outras crenças, né, fazer meditação, não, porque aí eu vou me aquietar e eu vou falar aqueles mantras e outras coisas, e aí chegar e dizer que chegou a uma paz, a uma serenidade, a tantas coisas, ela pode até chegar a um grau de quietude, sabe, assim, de calmaria, de serenidade, mas ela não acessa e não chega a esse entendimento da Trindade. Porque essa pessoa está fazendo por ela mesma, na sua humanidade. E aí Santa Teresa vai dizer que não. Que a gente precisa sim aprender a contemplar a nossa contemplação, a contemplação, meditação cristã, ela não é a mesma da meditação que não é cristã, né? Por quê? Porque fica muito nas nossas paixões, nas nossas humanidades, nas nossas coisas, e eu dando o poder humano a tudo isso, né? E ela diz, não, isso não é certo. É preciso que você contemple
a figura do Cristo, a humanidade do Cristo, para que você realmente possa ter acesso àquele lugar onde somente ele abre para essas almas que o reconhecem, né? Que realmente contempla por ele. E aí foi por isso também que aquela judia, a Santa Edith Stein, né? Ela se converteu ao cristianismo por essa informação. Quando ela leu As Moradas de Teresa, ela disse: como assim? Quer dizer que um psicólogo, quer dizer que um sociólogo, uma pessoa que muito estuda, ela não tem acesso a esse espaço, né? A verdade, e ela buscava muito a verdade. Então, somente é dado a abertura, né, desse espaço àqueles que reconhecem realmente que Jesus é Filho de Deus, contemplando sua humanidade, reconhecendo que ele é Filho, é o Verbo encarnado, né? Então, se não for por aí, não se chega lá. Por mais que as pessoas façam, meditem, tem aquela coisa toda, se não for por esse caminho, não se chega ao centro da nossa alma. Não se chega. E aí, então, a plena configuração com Cristo, que a conduz à vivência em plenitude do mistério da missão, onde Marta e Maria sempre andam juntas, né? Agora não vão mais uma estar apontando o dedo para a outra. Você só reza, você só trabalha, você só isso. Não. Aqui há toda uma harmonia. Da mesma forma como a fé sem obras é morta, a contemplação sem ação perde seu valor. Então, quem são as almas que estão nessa morada? São aquelas que verdadeiramente querem ter uma união completa, já falei, né? Desejam fazer unicamente a vontade de Deus, desejam viver muitos anos para servi-lo, né? Quer dizer, ela está muito mais preocupada em estar fazendo por ele e não se contentando. Não é por mim que eu vivo, é por ele. E por aí vai. Então, Santa Teresa, usando esse símbolo do matrimônio, onde a gente não pode se separar, essa alma não se separa mais, ela vai dar alguns conselhos também, né? Veja, colocar os olhos fixos no Senhor, pois é olhando a Jesus Cristo, que deu a vida por amor, e descobrindo a grandiosidade da nossa opção por uma causa maior, que nos entregamos totalmente a Jesus Cristo, sendo continuadores da sua missão. Ou seja, nós não viemos para cá para ocupar espaço, né? Quando Deus pensou na criação, quando Ele criou Adão e Eva e que eles viviam em plenitude ali, numa harmonia, cara a cara com o Senhor, Ele vinha toda tarde, vinha visitar no Jardim do Éden, tudo ali, né? Isso foi o que Ele pensou a princípio. Mas quando Adão e Eva, seduzidos pelo mal, caíram, e aí nós também caímos junto com ele, né? Nós perdemos essa condição de estar plenamente com ele. Por isso, nosso exercício de trilhar este caminho de santidade, de nos purificarmos, para que a gente possa resgatar agora esse lugar pensado inicialmente por ele, de estarmos com ele juntos, né, no Jardim do Éden. Então, só quem vai habitar de volta, estar com ele no jardim, né, lá no paraíso, é quem fizer esse caminho de purificação. Então, a gente viu que essa jornada das moradas é o quê? As moradas ascéticas, uma purificação do corpo, uma purificação da nossa humanidade. E aí, na transição, quando eu me uno a Ele, já sou santa e digo a Ele: Senhor, eu quero, eu desejo, né? Assim, eu desejo não pedindo, porque Santa Teresa vai dizer, lembra? Não é para desejar, não é para pedir, mas é o próprio Senhor quem vai ver o teu esforço, vai ver sua vontade e de repente vai abrir
essa porta para a mística, né? Para a via mística. E aí então, caminhando, você vai purificar agora a sua alma e aí ter como prêmio gozar dessa grande festa lá na eternidade com Ele, que é a sua proposta, né? Então, essa é a grande contribuição que Santa Teresa de Ávila deixou para a gente, porque ela vivenciou isso, né? Muitos livros de espiritualidade e de vivência de virtudes a gente pode encontrar por aí. Mas Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, eles falaram de uma experiência e isso veio trazer luz, muita luz, para a gente que quer trilhar um caminho de santidade. Tanto é assim que lá atrás poucos eram doutores da igreja, não é isso, padre? Poucos eram doutores, até que veio São Tomás de Aquino, né? E aí, com toda aquela sabedoria, aquela iluminação, disseram, não, se São Tomás de Aquino não for doutor da igreja, os outros também não poderão ser. E aí, abriu-se para ele, né? Mas aí também foram ver, peraí, mas aquilo que ele falou e disse, Santa Teresa de Ávila também colocou no livro em sua vivência. Então, ela também deve ser doutora da igreja, né? Então, por ser doutora da igreja, experiente, e nos dá essa trilha segura, é que a gente está aqui e agradecendo a Deus, né? Primeiro pela vida dela, né? Segundo, pela oportunidade de conhecer, de acessar isso e, quem sabe, realmente fazer dessa obra uma trilha para a nossa vida, né? Que a gente possa, sim, ter a intercessão de Santa Teresa de Ávila, que a gente possa desejar crescer em santidade, para que a gente possa também contagiar as pessoas que convivem conosco, né? Para que possam despertar para essa grande missão de cada um de nós, que nós somos convidados a ser amor, a fazer o amor, a estar com Ele. Todos nós batizados, né? Temos essa missão. Então, a partir do nosso testemunho, possamos também contagiar, conquistar outras pessoas para essa trilha, né? E assim eu finalizo. Só mais uma observação. Muitas coisas ficaram de fora, né? Porque é uma obra riquíssima, é algo muito denso. O que eu falei certamente foi superficial. Fica o convite para que vocês busquem conhecer mais profundamente. E eu deixo aqui meu pedido de desculpas para aquilo que eu possa ter falhado, né? Porque se Santa Teresa começou a sua obra pedindo desculpas, né? Dizendo que se eu errar e falhar, não é por maldade, né? Mas eu também, muito mais miserável do que ela, também quero dizer que eu só quis contribuir, né? Mas que posso ter falhado e que vocês me perdoem, né? Mas que busquem conhecer. A obra é linda e tem muita coisa que o Senhor pode nos revelar através dela. Muito obrigada.